buscar a presença do Senhor. Os irmãos que a gente já conhece, tem outros irmãos que são fruto do trabalho depois que a gente passou por essa casa. E eu saúdo a todos com a paz do Senhor e digo para os irmãos a respeito das felicidades, né, irmãos, que nós temos essa noite poder chegar aqui e compartilhar com os irmãos esse momento de alegria e festa desse grupo de jovens. E eu gosto de pregar para jovens, irmãos, porque é no coração da juventude que está o futuro de tudo, da igreja, do Brasil, das instituições. Os jovens, eles são, na verdade, o amanhã, é o futuro. E eu fui membro de uma igreja evangélica muito cedo, ainda desde a minha infância, fui crente. Passei um período fora da obra do Senhor, zanzando por aí, perdendo meu tempo, né? Porque está fora da presença de Deus, Daniel, a gente perde tempo, né? Perde tempo porque isso aqui é um tempo precioso para a nossa vida, irmão, né? Momento agradável, não tem bebida, não tem droga, não tem espancamento, só tem teatro, né? Amém. E no teatro bonito como esse, a gente interpreta para o mundo, para que eles possam entender como é a vida lá fora, como é que são as situações que a gente vive lá fora. Hoje, pastor Jonas, eu vi um milagre aqui na sua igreja. Eu fosse membro dessa igreja, pastor, eu contava esse milagre como uma forma de atrair muitas pessoas para cá. Aqui todos os dias tem acontecido um milagre que muitas pessoas não sabem disso, não sabem esse milagre. Talvez esse milagre ainda não tenha sido contado por falta de percepção. Ou talvez até ele já tenha sido comentado aqui. O milagre se chama Augusto. Uma pessoa que não falava. Um cidadão que não sabia se expressar, que tinha vergonha de falar em público. Até para dizer as horas era difícil. Agora eu cheguei aqui nessa igreja hoje e vi um homem transformado num pregador, num orador. Amém. O cidadão, ele orou, irmão, de relógio, uns 15 minutos. E não é aquela oração chata, daquele crente chato que fica orando e aquela coisa repetitiva. É uma oração gostosa que a gente Aleluia. se alegre de ver. Amém, Jesus. Por quê, irmãos, que eu estou dizendo que é um milagre? Porque é assim que o Espírito de Deus faz, irmão. Quando ele resolve trabalhar a vida de uma pessoa, quando ele toma alguém para fazer uma obra, para transformar essa pessoa num vaso, ele não faz a obra pela metade, irmão. Ele faz a obra completa. E eu hoje cheguei aqui, eu me alegrei contigo, Augusto. Aleluia. Me alegrei. Falei até mistério ali no coração. Por quê, querido? Porque eu vi Deus usando esse homem aqui. E eu sei, queridos, que se o Augusto é o líder de jovem, não sei, mas pelo que me deu a entender, sim, essa igreja está bem servida de líder, Aleluia. de jovens. E eu quero dizer para os irmãos que um dia, pastor Jonas, eu fiz um desafio aqui na igreja, né? Que nós iríamos quebrar as paredes da igreja, que alguma coisa ia acontecer. E hoje, voltando aqui anos depois, a gente vê que muitas paredes já foram quebradas, né, pastor? Amém. A coisa já foi aumentada. Hoje, a membresia da igreja, no dia de sábado, que às vezes não tinha quase assistência, hoje tem um culto bonito desse, com direito à peça, com direito à coreografia, né? Com direito. Os cultos de
caminho, a verdade, a vida, e ele reconhece seus pecados, ele se propõe a uma mudança de atitude. E quando nós falamos sobre mudança de atitude, me vem à mente uma coisa. Qual é a verdadeira liberdade, irmãos? Quando nós falamos sobre liberdade, quando nós utilizamos um tema como esse, verdadeiramente livre, quando nós vamos passar a refletir sobre o que é ser verdadeiramente livre, então nós vamos compreender. Um dia Jesus falou que a palavra do crente deve ser sim, sim, e não, não. Muitos crentes, por não compreenderem esse texto, esse ensinamento, têm vivido uma vida duvidosa. O que Jesus quer dizer, pregador, quando ele disse sim, sim e não, não? Quer dizer que você tem que ter uma posição definitiva e taxativa. Ele está dizendo que quando você entender que deve dizer não, você mantém a sua posição e diga não. Glória! E Glória a Deus. quando você achar que a coisa deve ser sim, então diga um sim definitivo. Sabe, queridos, eu tenho percebido que na igreja muitas pessoas têm sido amarradas pelas forças do diabo porque não conseguem ser definitivos na sua palavra, não conseguem ter uma postura definitiva, não conseguem dizer, abrir a porta e dizer sim Glória. ou não definitivamente. Glória a Deus. O mundo está aí, irmãos, com as suas seduções. A Bíblia diz que o mundo vai bem com as suas concupiscências. A Bíblia diz, irmão, que lá no mundo há a concupiscência dos olhos, a concupiscência da vida, irmão. Ali a soberba da vida está cada dia, querido, seduzindo as pessoas. Você que é crente, passa por amigos do mundo. A pessoa te faz aqueles convites, aquelas oferendas, aquelas ofertas que tentam seduzir o teu coração. Quantas vezes você, para continuar declarando a sua fé, você teve que dizer não para alguns amigos que tentaram colocar diante de você a droga, a bebida, a sexualidade, a prostituição desenfreada que se encontra no nosso estado. O estado do Amazonas, irmão, está no terceiro lugar como um dos estados que se desencadeou a prostituição. Nosso estado está no ranking dos estados mais prostituídos do Brasil. E está no ranking da América Latina. Paz, meus irmãos. E aí eu pergunto para os irmãos, por que não ensinar para a igreja que o nosso sim deve ser sim consciente e o nosso não deve ser um não definitivo e consciente também? Aleluia, Jesus. Muitas vezes, irmãos, nós questionamos um texto como esse para tentar entender o que é ser verdadeiramente livre. A liberdade cristã, irmão, nos dá o direito de analisar as coisas antes de dizer sim. Nós temos um dever a cumprir. O mundo está de olho na igreja. As pessoas estão olhando para você. Tem muita gente que não vem para a igreja ou ainda não aceitou o plano de Jesus por causa do testemunho de muitos crentes. Verdade, Jesus. Você sabe qual é a grande dificuldade de evangelizar o mundo, irmão? É o mau testemunho de muitos. Irmão, eu estou cansado de pregar a palavra, pastor Jonathan, para umas pessoas. O senhor sabe o que as pessoas me dizem? Nem 10% das pessoas me dizem, eu não vou para a igreja por causa do diabo. Nem 10%. Nem 10%. As pessoas não me dizem, eu não vou para a igreja porque eu sou de outra religião. Muitos não me dizem isso. Mas me dizem na maioria das vezes, eu não vou para a igreja porque eu tenho um parente, porque eu tenho um amigo que é crente. E essa pessoa é muito ruim de negócio. É uma pessoa péssima. É uma pessoa que vive espezinhando, que é nervosinho, que vive uma vida cheia de dificuldades. É um camarada do pavio muito curto.
Verdade. Nós podemos ser agradáveis. Porque o povo de Deus é um povo, queridos, o índice de analfabetismo no meio evangélico tem diminuído. Nós somos considerados, pastor Jonas, no país, de analfabetos. O meio evangélico é o meio que mais lê. Os evangélicos estão dando show no conhecimento. O povo que mais se interessa em ler é o povo evangélico. Por quê? Porque adquire o costume de ler a Bíblia e transfere isso para outros livros e para os seus estudos também. Mas o que acontece, irmãos, é que nós, quando estamos diante da tentação, quando nós estamos diante
Louvado seja o teu nome. Se, pois, o Filho foi libertado. Pastor, por que então tem tanta gente aprisionada nas igrejas? Porque o Filho não nos libertou. Não é crente liberto. Não passou pelo processo da libertação. Eu sempre digo, irmãos, que quando nós somos libertos, não voltamos mais para o pecado. Depois de libertos, você não volta mais para o pecado. Verdade. Porque eu considero o pecado uma coisa muito nociva para a vida humana. As pessoas que são aprisionadas na vida sexual, por exemplo, elas estão sujeitas a muitas coisas, principalmente doenças. Fora as doenças, questões psicológicas. Se sentindo, mulheres hoje estão se sentindo usadas, se sentindo abandonadas, traídas, entristecidas, jogadas ao léu. Pessoas hoje estão vivendo a sua, irmão, de um estado psicológico, uma sensação estranha, um sentimento repulsivo pela vida que leva. Hoje homens estão vivendo, irmãos, uma verdadeira crise existencial. Nós, o povo de Deus, precisamos levar para esse mundo a mensagem da libertação, a palavra, irmãos, que vai conduzir o mundo aos pés do Senhor Jesus. Aleluia. Mas é necessário, irmãos, que você venha se despojar dessas ideias, jovens principalmente. Despoje-se dessas ideologias baratas da internet, do Facebook. Pastor, o senhor prega contra o Facebook? Não, eu tenho um. Mas eu estou falando das ideologias que são passadas pelo Facebook. Tem uns grupinhos aí, irmão, querendo usar o Facebook para fazer a manobra da mentalidade da juventude, tentando levar você a conceber umas ideiazinhas sobre a homossexualidade, por exemplo, umas ideiazinhas sobre ser normal, a questão do aborto, sobre ser normal algumas coisas que a Bíblia chama de pecado. Tem jovens que não veem nenhum problema em abrir um site pornográfico ou compartilhar certas coisas imundas que aparecem diariamente nos nossos faces. Você compartilha aquilo é um lixo, irmão, da internet. Aquilo é um lixo cibernético, queridos. Você precisa ser livre para dizer não para aquela imagem de gente nua que aparece todos os dias, para aquela mensagem dos ateus que querem pregar através da internet que Deus não exista. Você precisa aprender a dizer não, irmão, para as pornografias que todos os dias caem ali nas suas páginas. Usar, irmãos, o Face para evangelizar outros jovens. Eu não sei quantos têm feito isso. Aqueles papinhos lá. Irmão,
vida, né? O cara divulga em família, que aquilo é muita graça para a vida do crente. Em família, cheio de gay, pastor. Como é que aquela outra que passou antes, amor, do gaysão lá que beijou o outro? Já pensou um negócio desse? Amor à vida é o cara beijar o barbudão, beijar o tudo, pastor. O amor à vida é isso. E o em família é duas lésbicas se beijarem às 8 horas da noite na TV que é mais assistida no Brasil. Isso é um negócio em família. É uma proposta para a família. É um novo modelo de família. Querido, esse é o novo modelo de família do inferno. Porque a família que foi estabelecida lá no Éden é deixar lá o varão. Que é o varão? É o macho. O seu pai e a sua mãe se unirá a uma fêmea. Aleluias. Essa é a proposta de Deus, o Criador das nossas vidas. Ele disse: o barbudo vai se unir à fêmea. Aleluia, Deus. Não tem bigode no barro, irmão. Glória a Deus, aleluias. É homem com mulher. É verdade, Porque Jesus. esse negócio está chegando nos colégios. Meus filhos vêm lá no colégio, as meninas se escondem lá por trás É do loura com negócio lá para loura. se beijar. Quando perguntam dela, não, mas isso aqui é coisa de família. Nós já estamos se resolvendo aqui na família, pastor. Está surgindo na família. Tá muito pertinho ali, tá? Sabe, irmãos, nós precisamos levar a mensagem que liberta, queridos. Louvado Só seja tem Deus. possibilidade de um mundo se libertar se for através do conhecimento da verdade. E vamos parar de esconder no Face que nós somos evangélicos e estamos a fim de pregar a palavra. Eu, quando abro meu Face, eu estou a fim de pregar a palavra. E as pessoas têm que saber que quando consultar o meu Face, vai encontrar minha fé estampada ali. E nós, o povo de Deus, irmãos, somos livres. Se algum amigo seu não gostar de você porque você é crente, e você quiser justificar isso, meu irmão, sinto muito, mas essa é a minha fé, é o sentimento mais profundo que existe no meu coração, servir o meu Deus, o meu Criador. Fique à vontade. Eu já deixei muitos amigos meus à vontade. Quer ser meu amigo? Eu sou evangélico. Não vou te incomodar. Não sou crente chato de ficar ali. Aceita Jesus. Se tu não aceitar, tu vai para o inferno. Olha, o inferno não é essa conversa, não. Mas eu digo para as pessoas que o evangelho fez bem para mim. Fez bem para a minha vida. Eu estou cansado de encontrar amigos meus em crise. Crises conjugais, crises existenciais, crises financeiras, crises de todo tipo. E a palavra que eu tenho para dizer para eles por que eu estou indo bem é que Cristo me libertou e eu sou verdadeiramente livre. Amém, Jesus. Aleluia. Você pode levantar sua mão? Diga: Jesus Cristo me libertou. Jesus Cristo me libertou. Eu sou verdadeiramente livre. Eu sou verdadeiramente livre. Pergunta para o irmão que está ao seu lado: Jesus Cristo já te libertou? Jesus Cristo já se libertou. Então você Já me libertou. é verdadeiramente livre. Mas parece que tem gente assim meio. A camarada está falando, aí o outro está assim, então. Fala aí, Abílio, para mim. O quê? Verdadeiramente livre. Verdadeiramente livre. Olha pro camarada, rapaz. Olha aí para a pessoa que está ao seu lado. Olha ali para a Fátima, então. Diga: você é verdadeiramente livre. Amém. Essa que é a conversa, irmão. Vamos aplaudir o Senhor essa noite. Para finalizar, eu vou contar um segredo para essa igreja aqui. Amém, Jesus. Poderá mudar a história. Eita, aqui nesse local. É segredo, porque eu acho que as pessoas não querem segredo. Isso. Ao redor dessa igreja existem centenas de milhares de pessoas perdidas
escravizadas pelo diabo, indo para os bares, para as bocas de fumo, para lugares de prostituição, se espancando todos os dias, vivendo uma vida infeliz. Esses bancos que estão vazios é o lugar dessas pessoas. Amém, Jesus. Esse espaço vazio do teu lado está aguardando alguém para preencher esse espaço. Aleluia. Glória a Deus. Quando um grupo de jovens livres, onde estão eles? Decidir levar essa palavra de libertação para fora daqueles vidros ali, sair dali daquela calçada e anunciar essa liberdade, nunca mais esses bancos estarão vazios. Verdade, Jesus. Eu creio. A culpa dessa igreja de hoje não está assim, lotada, com gente lá na porta, não é daquele cidadão ali da cabeça já esbranqueada de tanto orar, não. Ah, o pastor não sabe, o pastor não fez. Isso é muito fácil. Acusar é fácil. Usa essa saliva que você utiliza para acusar, para evangelizar. Você gasta muito tempo acusando. Deixa o capeta acusar. A igreja não é para acusar. A igreja é para evangelizar. Enquanto o capeta acusa, a igreja evangeliza. Amém, aleluia. Enquanto o diabo gasta a saliva dele atacando a igreja, perseguindo a igreja ataca o império das trevas, persegue o diabo e seus demônios e toma aquelas vidas para a liberdade, porque foi isso que Jesus Cristo fez. Ele veio, irmão, para libertar os povos, para libertar as vidas. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Glória a Deus, E aleluia. nós somos livres. Aleluia. Quando você vê um homossexual ali na rua, você é livre para evangelizar essa pessoa. Tem gente que tem medo, né? Fica congelado. Essa aí é macumbeira. Deus que Jesus as bens ainda, né? Lembrando os tempos. Queridos, essas pessoas estão escravizadas, precisando de uma palavra de libertação. Seja essa pessoa quem for, independente do pecado que ela se encontre, ela precisa de um jovem libertador. Amém, Jesus. Que use a mensagem de João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos repetir para finalizar? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia. Vem para cá, Augusto. Irmãos, vamos fazer essa oração. Eu não sei quantos jovens aqui essa noite se encontram em um estado de frieza espiritual. Não sei como é que você se encontra essa noite, em que circunstâncias ou condições espirituais você se encontra. Mas eu creio que nessa noite o Senhor falou com você. Eu creio que essa noite Deus se propôs a mudar, irmãos, definitivamente o estado mórbido do teu ministério, do teu chamado.